Fala em assombração. Eu, por exemplo, vi muitas assombrações e todas que eu confirmei não eram assombração. Era simplesmente um medo ou um barulho de uma árvore ringir na outra, no meio da mata escura. Você percebia, parecia um grito, parecia um assovio. Enquanto você parava o cavalo dentro da estrada, você percebia a árvore, uma galha rangindo na outra. Você imaginava, que perigo é esse? Eu andava com meu irmão, Nezinho, e quantas vezes ele ouvia o barulho, ouvia o atropelo ao lado da estrada, como se estivesse andando no animal, eu nunca vi. Junto com ele eu nunca ouvi, nunca vi. Um dia eu vi uma luz, eu chegava em casa com carroça de cavalo, e a luz estava um pouco longe da casa e parecia um farol, parecia uma luz no ar. Eu deixei a carroça, tirei do cavalo, montei no cavalo e fui lá ao encontro da luz. E chegando lá, ela tinha mais ou menos uns 3 metros de altura do chão, ou um pouco mais, bastante grande. Eu tive medo de chegar onde ela estava, não tive coragem, porque eu não sabia o que era aquilo. Ao aproximar, eu podia não ter como defender. Daí a pouco essa luz foi afastando e eu fiquei no mesmo lugar, foi afastando, diminuindo ao tamanho que a gente vê ela até hoje lá. Hoje é a fazenda do Valdeci, conhecemos o Valdeci do Lulu, fazenda Mato Chato, como era conhecida antes. Ela anda na serra lá, a gente vê quem está em local que possa avistar, ela anda de um ponto a outro. E porém, lá nesse local ela fixa lá e não sai. No tempo dos meus antigos, era como mãe do ouro, era um sinal de uma pessoa que tinha morrido sem contar onde estava, mas a gente nunca ficou sabendo. Eu já vi uma assombração aqui na corda. Tinha um túmulo parente dessa família aqui. Era como o seu Ducha, um túmulo chique, o pai da sua mãe. E aí, porém, entrou, ele era fechado de arame, o cemitério, e por o pasto lá dentro ficar reservado, estava bom, a vaca entrou para lá e não deu conta de sair. Era uma vaca vermelha mascarada, vermelha da cara branca. E o vermelho à noite você não vê o vulto do vermelho, você só vê o branco. Eu estou vendo aquela coisa branca, sobe e desce, a vaca doidinha, que eu fosse lá abrir a porteira para ela sair, que ela estava louca de sede, muitos dias fechada lá, que ela não entrou e não deu conta de sair. Eu entrei, cheguei, olhei, baixei a cabeça ao longo da claridade, vi a cerca, mas não dava para ver que era uma vaca, que só via o branco. Vi os túmulos, pensei numa casa, um paiol. Esse túmulo, por sinal, eu voltei depois para conferir o que é que eu vi lá. Porque eu não sabia, abri a porteira, mas não consegui divulgar o que tinha lá dentro daquele cercado. Quando eu cheguei perto, eu vi que não era uma assombração, porque o cavalo não teve medo. Era à noite, o cavalo não teve medo. Baixei, abri a porteira. Eu chegar perto da porteira, a vaca caminhou, porque ela viu que era uma pessoa e ela estava louca para sair. Eu abri a porteira de arame e ela passou, vi que era uma vaca, fui embora. Mas não sabia onde essa vaca estava, porque eu não conhecia o local. Bom, depois, um dia, passando pelas estradas aqui à noite, fui lá, por onde eu descobri de quem era o túmulo, porque eu via, tinha a placa descerrada lá, de quem estava sepultado ali. Então, fui ver. Então, um dia, no caminho de Guarda-Mó para a nossa casa lá da roça, tinha uma mata.
E, porém, deu uma chuva. Mas, a mata era assombrada. Justo que nós passávamos lá e tinha assombração. Meu irmão me falou muito que a mata assombrada lá. Eu vou subir no mato acima e tem um ramo no mato chamado capoeirão, ele parece uma folha de fumo, folha grande assim, e ele dá um broto, fica mimoso, fica molinho, fica fácil de balançar com o vento. E a frente da folha é verdinha, o fundo é branquinha. Se ele virar as costas das folhas, como foi muitos, parecia um pano branco estendido. E no momento que eu estava para guardar a morte, veio uma chuvinha de vento e os ramos viraram todos. Dobrou assim. Ficou aquele panão branco mesmo, assim, estendido. E era mesmo uma curva da estrada. Eu vou acabando de virar a curva da estrada, o cavalo já rapou lá, já assustou com aquele panão branco. E eu tive medo de apertar o cavalo para passar, e a hora que eu estivesse passando perto do pano, não sabia o que era, aquele zona branca. Pensei, foi para mim voltar para o guarda-mora, não tem onde pôr o cavalo para dormir, já está tarde da noite, não dá. Eu vou passar pelo funil, os atalhos lá dentro dos pastos lá é muito ruim, eu vou passar. Apertando o cavalo na espora, apertando, e o cavalo foi farejando, viu que não era nada, porque é tudo natureza, né? Quando o cavalo desenvolveu para passar, aí agora o medo subiu mesmo, porque em vez de eu passar ao lado, quando eu passei eu lembrei do Sam, porque deu uma clareira na mata, e é fácil dele nascer naquele local. Os meninos aqui que conhecem bem de natureza sabem o que é o ramo e como que ele faz. Então foram várias assombrações que eu já vi, e não vi assombração. Assombrou o senhor, mas não era... Não era uma assombração. Uma assombração. Esse cemitério ainda tem? Esse cemitério que você está falando ainda tem? Tem ele lá. Inclusive o túmulo existe lá. Ele é ali... Nós falávamos para cima da Bastiana Luz, que é a cabeceira ali que vai lá na onde a água da avó Leonora lá. Não é perto do Zezão? Tem ele lá. Eu creio que o túmulo era um túmulo muito bem feito, mas existe ele lá ainda. Nada, tem o cemitério lá, que é muito Tinha cerrado. muitos outros, mas esse era destacado porque era grandão o túmulo lá. Eu voltei para conferir o que era, descobri o que era, porque, no entanto, eu vi que era uma vaca, soltei a vaca, mas eu não descobri onde ela estava. Parecia uma casa, parecia um paiol, eu olhei, mas não deu para ver, não quis também ficar muito conferindo, não. Ainda mais que se eu descubro na hora que era um cemitério, aí é que eu de ver, não livrava a vaca da sede ainda, como estava lá. Então, pensando assim, quanta coisa que a gente vê, se você tiver a oportunidade às vezes de conferir, nós é que formatamos aquilo que é o perigo ou não, se a gente só não confirmou a luz. É o medo, A luz eu não confirmou. Não, essa eu não tive coragem de chegar onde ela estava. E ela está até hoje? Existe. Os meninos aqui conhecem, porque inclusive eles já mexeram com então, lavoura de fumo lá nessa fazenda onde ela é alojada lá. Não sei se ainda existe o mato ainda, né? Como era conhecido na época, o mato chato. Ela vinha ali do rumo da Cachoeira da Usina, Cachoeira da Fumaça, operava a serra. Passei muitas meia-noite lá de a pé, vindo das festas da corda. Então, quando eu andava pelas estradas à noite, que eu morei na roça há muitos anos, o medo meu era de pessoas vivas, de assombração, de bicho eu nunca tive medo. Por quê? Assombração eu nunca tinha visto, graças a Deus, porque o que eu vi não era... Não falo que quero ver também não. Não vou abrir o peito e falar, pode aparecer. Não quero de jeito nenhum. Não precisa vir não, não quero ver. Não. Mas o que eu já vi, que eu consegui tirar ali, não era nada. Peraí. Deixa eu perguntar um negócio ali em relação... O senhor contou de um túmulo que tem lá no Guarda-Mó. Ah, certo. De uma pessoa lá e influenciou muita coisa aí quando começou a cidade. Isso. Eu queria que você falasse disso aí pra nós, você estava contando agora um pouco aí. Como é que foi que começou isso aí? Foi o capitão? O capitão Pedro Guimarães, que era o chamado Pedro. E até aconteceu um fato até triste, parece que o cruzeiro onde ia começar a igreja lá, queimou agora recentemente. Fala um pouco disso aí pra nós. Então, como é que foi esse início aí? O capitão Pedro chegou em Guarda-Mó, ele era devoto de Santa Rita. Ele doou 90 hectares de terra para fazer a cidade e
construiu a igreja e trouxe a imagem. E nós temos ela tombada hoje, que Isso foi quando? 1870, Século- foi mais ou menos pelos anos que meu pai contava, 1870, foi o ano que ele veio. É aquela mesma igrejinha onde eu fui batizado, por exemplo, lá por baixo da... Não, ela era ali onde a igreja era era bem onde é o quintal da Clemência hoje. O bom que nisso aqui, ó, e vários ajuda a complementar. Porque lá, nós falávamos na época catatumba. Ah, sei, eu sei. Então, o capitão Pedro veio, ele trouxe a imagem, construiu a igreja e deu o terreno, construiu a igreja. Então, quando veio uma mulher para Guardamó, professora, Viviana Rocha de Oliveira, que deu até origem à praça lá, Viviana Rocha, ela tinha pedido de Dona Filinha. Ela era irmã do Dudu Rocha e os Rocha Paracatu. Aí morre uma menina dela, inclusive no túmulo lá tinha um nome, não sei se ainda existe ele até hoje lá, ficou dentro do quintal da Clemência, quando fez a divisão dos terrenos ali. Ali mais ou menos na cidade é onde isso ali? Ali ele está entre o cartório, ali e o Solimar ali. Aham. A Clemência foi um espaço da prefeitura por um tempo, Mas né? da Selma do Luxo, Sei. Aí quando morre uma criança, filha dela, e ela, os tatu arrancavam os defuntos lá no cemitério, ela pediu para sepultar dentro da igreja a criança. E sepultou, era mulher influente, tudo. E pelas normas da igreja era proibido, não podia sepultar dentro da igreja. Então condenaram a igreja, teve que desmanchar. Desmanchou. Aí, com isso, a prelazia construiu, que antigamente diocese era chamado de prelazia. Não sei como essas divisões aí, que mudou, se ainda continua algum título desse, mas era prelazia. Construiu aquela que tinha que, o Álvaro falou, o Lourinho falou, ali ao lado, mais ou menos onde é a delegacia, por ali assim. No que derrubou essa, construiu o que o Lourinho falou, onde já foi batizado. Então ela foi construída com o modelo da Catedral São Pedro em Paracatu. Não, Santo Antônio em Paracatu. Catedral Santo Antônio. Tem o mesmo, porém menor, mas era o mesmo modelo. Lá na casa paroquial tem a foto dela, da igreja, que essa aqui foi desmanchada. Eu fui coroinha, por exemplo, foi lá nessa igreja. Era celebrado lá missas em latim ainda. Então isso lá nos anos... final dos anos 50. Eu sou de 1948, eu estava com 9 anos. O Frei da época. 57, Frei Cecílio e Frei Paulo. Foram os padres que eu fui coroinha com eles. Então, quando tirou a igreja, ficou a catatumba lá, como era na praça da igreja, a praça ficou a mesma ainda. E o cruzeiro, que ele era de frente à igreja, ele ficou cá no canto, ficou ali onde é o quintal, quando ele construiu ali, comprou do Zezico, aquele canto ali, construiu o prédio que é o cartório, ele ficou dentro daquele quintal ali. Ele ficou por alguns anos lá, quando esse povo quis construir, eles arrancou a cruz, chamado cruzeiro, que ficava na frente da igreja. Então arrancou a cruz e deixou no chão. Lá no início dos anos 70, os gaúchos começaram a chegar por aqui, uma das mulheres gaúchas lá, não sei qual delas, nós estávamos com uma crise de sol no início do ano aqui em Guardamó, mas estava pegando fogo. Ela falou, mas também, gente, você está querendo sol mesmo, a cruz não pode ficar estendida no chão, não, cruz é em pé. Bom, nós fomos carregar essa cruz. Ah, pô, aonde? Não, pô no cemitério. Vamos levá-la para o cemitério. Na época não tinha um caminhão, levou 16 homens para levando essa cruz. Você deveria estar também, né? Não, mas a cruz eu lembro. Cruz de Aroeira, feita ainda pelo capitão Pedro. Capitão. Levou, por incrível que pareça, nós terminamos de enterrar a cruz, alinhou ela, já voltamos molhadinho mesmo, mas foi água no nosso ombro lá mesmo, mas foi chuva para valer mesmo. Viramos, a mulher estava certa, porque, ó, e emendou as chuvas mesmo. Então, aí ficou-se o túmulo lá, né? Aí foi construído, nas divisas dos lotes lá ficou onde o Naim construiu. O Dorisvaldo Andrade passou por Guardamó, que a casa foi vendida para a dona Clemência, que é a dona dela. Então, aí nas histórias de Guardamó, de vez em quando alguém fala que já teve um cemitério aqui. Não, nunca teve cemitério ali não. Tinha essa
sepultura de uma criancinha. Só essa. Não existe, nunca existiu cemitério, sempre foi naquele lugar. Infelizmente foi esse cruzeiro aí que queimou agora, Isso, agora o acidentalmente. cruzeiro estava ligado ainda à história, Com o mas cemitério. graças a Deus tem uma Santa Rita que está tombada, né? Tomara. Ela está numa redoma lá, foi feita uma restauração muito perfeita nela. Isso lá do século XIX, que fala, né? Quando é nos anos 1800, né? Século XIX. Então, essa imagem ele trouxe. Ela, na época, ele era português, mas foi criado aqui, São João da Serra Negra. Veio para Guarda-Mor com a função de capitão para ajudar na guarda da passagem do ouro, né? Que era A guarda-morte. Inclusive, guarda-maior, meu pai falava, meu pai faleceu um ano seguido depois da emancipação do Guarda-Mor. Que se ele fosse vivo, Guarda-Mor não ia chamar Guarda-Mor, o capitão Pedro, era Santa Rita. Ele não ia deixar, porque a Guarda-Mor veio por causa do guarda-maior, um agente federal, né? Então, guarda-maior, então Guarda-Mor. Tipo assim, era como aeroporto, você falou, lá no Guarda-Mor, lá no... Isso, Pegou, né? Foi mais ou menos assim? E lá era, aqui em Guarda-Mor tinha um ponto de barreira, né? Era fiscalizado o ouro de Paracatu para o Porto de Santos. Então, era ponto de guarda. E o capitão foi convidado para vir para aqui para ajudar na guarda da autoridade aí. Porque Paracatu tem, quem conhece Paracatu tem lá a placa até hoje ainda, 1875, a princesa Isabel esteve em Paracatu com Dom Pedro, a Dona Maria I, que veio com Dom Pedro II e deu o nome do Paracatu, Vila Paracatu do Príncipe. Na rodoviária de Paracatu ainda tem a data e o nome que foi dado, o primeiro nome de Paracatu, Vila Paracatu do Príncipe. Então, toda essa influência aí veio desde a história de Minas Gerais, aí, né? Guarda-Mor faz parte porque ele foi um ponto de passagem onde o ouro de Paracatu foi passado desde lá do começo, né? Então, aqui em Guarda-Mor a história começou com um bandeirante, José Maria Caldeira Brantes. O capitão Pedro comprou as terras dele. Portanto, papai sempre falava que não saiu a escritura em nome do capitão Pedro, saiu o nome de José Maria, porque ele doou para fazer a escritura de compra e venda de José Maria Caldeira Branco para capitão Pedro, e depois o capitão Pedro fazer doação para o patrimônio santo. Ele já passou direto. No cartório está José Maria Caldeira. Quem assinou a escritura foi José Maria Caldeira Brantes e sua mulher, né? Inclusive está na escritura. José Maria Caldeira Brantes e sua esposa, que é 90 hectares. Sai da barra do Córrego do Baixão, que é o córrego ali do Humberto, serve do córrego acima até na barra do Corguinho do Floriano ali, no despejo ali, segue o Corguinho acima. À direita tem duas veredas ali no final da chácara ali, segue duas veredas, vai para a da direita, subindo. No final da vereda tinha a linha, a rodovia era chamada linha, a linha dos carros. Do lado de cima tinha uma gamideira grande, tinha o marco de madeira como sinal da divisa. Dali, na cabeceira do Córrego do Munjolim, que é ali depois do Jamiro ali, fazendo divisa com o Zé Duquim lá em cima na serra. Aí vinha Águas Vertentes, que significa o lombo do morro, ali até na cabeceira do Córrego do Baixão de novo, ali que é o Corguinho do Humberto, ali onde ele nasce, lá, depois do Cristo ali, que significava 30 alqueires, como era na época, 3 hectares para cada alqueire. Então, papai contava direitinho como eram as divisas, e papai ainda falava assim, que ele nunca viu igreja vender fazenda. Tinha várias fazendas dentro do terreno lá. Eu falava que a igreja vendia lote, fazenda ele nunca viu falar. Então, tinha o Alberto, ali onde eu deu, o Manuel Pereira, que era neto do capitão, da Humberto,
E o Zezé Nazário, que era filho do João Turco, que era amigão do capitão. Não sei se a esposa apostiou lá. Então, até hoje, não sabe o que significa as terras. Porque a prefeitura comprou mesmo, foi a primeira parte da rua Engenheiro Roberto para baixo. Depois o guarda-mozinho foi da Engenheiro Roberto para cima. E depois essas partes que já pegou terras, né, particular lá, foi do lado do Humberto e do lado do Zezé. O senhor conhece a história de onde era o posto fiscal do guarda-mó? Sei, sim. Inclusive hoje não tem mais, mas ficou por alguns tempos ainda o posto fiscal de Receita do Estado ainda lá em Guarda-Mó. Era o mesmo lugar? No mesmo lugar. Isso é importante. Sabia? Ele era na passagem do Coque, só tinha uma passagem, então ele ia saindo do Coque, tinha um posto. Bem aquele trevozinho da entrada lá. Tem um trevinho da entrada que passa a ponte. Você vai acabando de passar a ponte. Aquele trevinho ali, bem no final. O posto era lá naquela rotatóriazinha lá, antes da ponte? Dentro daquele terreno ali, tá, o posto era ali. Quando eu vim para Guarda-Mó, então existia a longarina lá. Eu fico imaginando assim, se era um posto fiscal, vinha contrabando, né? Era. Então deve ter muito ouro por ali escondido. Não, tem uma O cara história. fala, não vou passar, você Tem mais uma coisa que meu pai contava, no município de Guarda-Mó, é para ter 240 arrobas de ouro enterradas. Ah, tá, isso aí vai contar justamente o que eu de barco, de cavalo. O ouro andava no lombo das mulas, 12 arrobas em cada mula. É o que a carga que uma mula dava conta de carregar. Então, a fiscalização caiu em cima, eles enterraram o ouro e tentaram escapar. Dizia alguns, meu pai não sabia informar se foi morto mesmo. Mataram-se as pessoas que conduziam o ouro. Eles não contou. Então o ouro vinha pela estrada. É isso. A estrada boiadeira, passava por dentro de chamada, ela saía do Urucuia, por onde os nordestinos vinham para trabalhar no estado de São Paulo. Eles vinham beira-mar até na Bahia pegava a Serra Geral, que passa aqui no município de Guarda-Mó, essa serra nossa ali, e ela vai até o estado de São Paulo. Então era referência para eles viajar do Nordeste a São Paulo, um pouco beira-mar, depois pegava a Serra Geral. Aí tudo era conduzido, como era passado o ouro também. Pegava lá em Paracatu, subia na serra. Então ele subia a serra, a estrada da serra é antiga. E aí, segundo ela, esse ouro está enterrado entre a Cangaia, tem um lugar no município, e os Pilões. Né? Então, mas com o tanto de aparelho que voa por cima aí, acho que se existisse isso até hoje, já tinha descoberto, você não acha? Não existe mais não.